do seu pet. E aí, você é pai, mãe de pet, tem um cachorrinho, um gatinho ou vários animais? Hoje, no Mundo Animal, a gente vai se informar muito bem e proteger aqueles que já são membros da família. Mundo Animal está no ar. Esse quadro tão especial, tão pedido por vocês, conta inclusive com a participação de cada um que está assistindo, porque este programa é feito para você. Se você é pai, é mãe de pet, manda mensagem agora mesmo no 86994117777 e fica conectado com a gente. Manda sua pergunta ao vivo, porque eu tenho o prazer de receber o veterinário Guilherme Rosa. Ele vai trazer informações não só de prevenção, de sintomas e também de tratamento com relação à leishmaniose visceral. Uma doença grave que atinge principalmente cães e pode, inclusive, se estender aos humanos. Guilherme Rosa, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco. É um prazer aqui, né? Estar levando informação para o pessoal em casa. Sobre a leishmaniose visceral, né? A gente também tem, é importante salientar, que existe também a leishmaniose cutânea, né? Que inclusive ela é mais comum em humanos. E por que é importante a gente vir aqui falar sobre leishmaniose, né, para vocês? Porque ela é uma doença de caráter zoonótico, né? Então ela não é só uma doença que acomete os nossos animaizinhos em casa. Ela também é transmissível para diversas espécies, incluindo a nossa, né? Que o humano também faz parte da espécie animal, embora a gente finja que não. Isso é verdade. Mas, em resumo, né, que tipo de acometimento pode ter os animais que possuem leishmaniose? Primeiro, geralmente o animal que tem emagrecimento progressivo, né? Tem um crescimento anormal de unha, o que muita gente já viu por aí, que é a feridinha que fica ali no focinho do animal, tá? Aquela feridinha que geralmente parece uma bolinhazinha. Isso, ali, que não sara de jeito nenhum. Ali geralmente é local onde foi picado, tá? O mosquito da leishmaniose, que é o flebotomínio ou mosquito palha, que muita gente confunde também com o mosquito da dengue, e que não é totalmente diferente. Mas ele é um mosquito que está em locais de água acumulada? Mas só que não é a predileção dele, isso é que é o curioso, porque muita gente pensa em mosquito e só lembra por conta da difusão da dengue, né, que a gente vê até nos órgãos públicos e também de mídia, como aqui, é que se fala muito do mosquito da dengue, mas o mosquito palha, ele está principalmente em locais onde possui muita matéria orgânica, ou seja, aquele lixeirinho da cozinha que a gente culturalmente tem, o lixeiro que fica ali na porta da casa, né, tudo isso daí é foco para a transmissão desse mosquito, porque por falar no mosquito, a gente acaba culpando os animais, porque tem muita gente, né, que lembra até hoje daquela carrocinha. Sim. Que há vários anos atrás, todo mundo tem uma história. Eu tinha um primo, eu tinha minha irmã, minha mãe tinha uma cachorra que acabou por ser sacrificada. Hoje em dia, a questão do sacrifício dos animais, né, dos pequenos animais, os cães e os gatos principalmente, já caiu por terra, né, porque hoje a gente já pode tratar. Não existe cura para a leishmaniose, né, mas existe tratamento. E agora não é mais uma opção, digamos assim, fazer o sacrifício desse animal. Antes, então, até alguns anos atrás, a prioridade era sacrificar esses animais. Isso. Hoje, esse tratamento ele é medicamentoso? Como é que funciona? O animal fica retido na clínica veterinária? Não. O tratamento ele é feito em casa, mas, a princípio, é importante salientar, né, que não existe cura para a leishmaniose, tá? Uma cura total, apenas parcial, e a gente faz o controle da infecção, tanto para o que diz respeito aos seres humanos quanto aos animais. Hoje, por conta de que já temos um tipo de tratamento que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, né, que é a miltefosina, a gente consegue, lógico, dar uma vida, digamos assim, normal para um animal que é seguido o tratamento, né? Desde que os tutores que se responsabilizarem por isso, eles levem em consideração o ponto de vista ético, né, de que vão realmente cumprir com aquilo que nós, médicos veterinários, vamos recomendar. Aqui em Teresina, a gente ainda tem muitos casos, Guilherme? Muitos, assim, crescente, infelizmente. É mesmo? Porque esse tipo de doença nos parece tão assim... Às vezes as pessoas têm impressão nas redes sociais, quando se trata desse tipo de doença, como leishmaniose, muitas vezes pode gerar aquela impressão de que é uma doença que ficou no passado. Mas casos crescentes acontecem? Sim. E aqui a gente está falando de uma doença que afeta humanos também. Sim. Teresina, na verdade, o Nordeste como um todo é uma região endêmica, né? Inclusive aqui na Universidade Federal do Piauí, nós temos estudos já que comprovam que cerca de 70% dos animais testados, né, eles são positivos. Ou seja, a cada 10 cães aqui, errantes ou não, mesmo de zona domiciliar, eles possuem sim, ou pode ser um potencial fator de ter a leishmaniose.
Então, o importante hoje para a gente aqui, até por conta de que eu estou aqui para recomendar a vocês, é vocês fazerem um teste do animalzinho de vocês 2 vezes no ano, ou se não 1 vez por ano, porque nossa zona aqui é endêmica, é muito perigosa. Gente, eu tô aqui chocada, tô impressionada. Eu realmente não tinha noção que esses casos tinham voltado com tanta força. E é claro que a gente traz aqui um tema importantíssimo, porque a gente sabe que pet, né, Guilherme, é parte da família, né, é um membro da família. Em humanos, essa leishmaniose que vem, digamos assim, que é passada do cãozinho para o dono, como ela se manifesta? É importante logo salientar, né, que muita gente acha, meu Deus, eu tenho um cão que está com leishmaniose, eu soube que o meu vizinho tem um animal que está com leishmaniose. Vou pegar? Vou pegar? Não é bem assim. O tipo de transmissão é via mosquito, tá? O mosquito pica um animal infectado, que pode ser desde um cão, um gato, cavalo, até sagui, que é aquele famoso sangue que a gente vê pelas árvores aí. Sim. Tem leishmaniose também. Meu então, Deus. o principal culpado é e sempre foi o mosquito, tá? E não os animaizinhos, como a gente via antigamente, que tinha o tipo de sacrifício, né? Lógico, hoje todo mundo tem um cão em casa como um integrante da família, né? E quando você descobre a notícia dessa, lógico, infelizmente as lágrimas já vêm junto, né? Porque já se preocupa, vem todo aquele terror, né? Mas de toda forma, né, é importante salientar que, como o mosquito é o principal culpado dessa situação e que a gente tem que fazer o controle dele, hoje o principal produto que você pode utilizar para estar protegendo a sua família, como o seu animalzinho também, são as coleiras repelentes, tá? Tem coleiras repelentes, então não tem só aquele repelentezinho tradicional que a gente vê por aí. Não, existem coleiras realmente de cunho comercial, né, que tem duração de 4 meses até 8 meses, né, que vão estar ali evitando que seu cãozinho seja infectado, porque é um mosquito infectado que vai lá e pica seu animalzinho em casa e infecta. E aí, por conta seguinte, se você realmente se propor a tratar um animal que tem leishmaniose, ou que você adotou, né, ou que você acabou de descobrir eventualmente que ele tenha, né, que para quem não sabe, a leishmaniose é aquele, a grosso modo, que a gente já vira falar, é o famoso calazar, não é isso? E aí, por conta de todo o terror que foi causado por cima do nome dessa doença, hoje a gente menciona mais o nome científico, né, que é a leishmaniose. Impressionante, gente, é impressionante falar de uma doença que parece uma doença que foi no passado, mas segue sendo uma doença muito atual, uma doença muito presente entre os pets, como o Guilherme bem falou, os cachorrinhos que estão na rua ou os que estão também em ambiente familiar estão propensos da mesma forma, porque matéria orgânica a gente tem em todas as casas, né, Guilherme? Então, não tem muito bem ali como a gente prevenir de uma maneira muito eficaz. Claro que tem como a gente tomar certos cuidados, como deixar a lixeira tampada. Quais outros cuidados você indica para que o pessoal de casa, o público que está assistindo, possa também tomar um cuidado ali a mais para tentar evitar esse tipo de doença tão difícil? Inclusive uma alternativa caseira, né, que seria o quê? O principal, a gente sabe que se o problema é o mosquito, é a repelência. O uso de difusores é realmente bem difundido. A planta citronela, né, já se tem estudos que a citronela ela tem ação repelente a esses mosquitos, e sprays à base de citronela. Sprays à base da planta, de citronela. Isso. Mas a planta também, se você puder ter em casa, regala, além de bonita, né? Ela vai evitar que encoste esse mosquitinho na sua casa. Gente, mosquito é tão desagradável, dá um trabalho tão grande, Guilherme, pelo amor de Deus. Então, Teresina, tem um aumento desses casos, os casos de calazar, humanos podem sim ser afetados, geralmente se manifesta na pele do ser humano. Né? Porque existe a leishmaniose visceral e a cutânea, né? Geralmente a maioria dos casos do ser humano são cutâneos. Por um lado é menos pior, por conta de que elas basicamente se manifestam só na forma da pele, né? Que é o prurido, que é comum você ver. Só que existe a tegumentar, né? E aí ela, em si, ela atinge fígado e baço, que dá aquela parecida com o estômago, parecida com a barriga d'água. Sim. Os cães também têm, que é a chamada esplenomegalia, tá? Nossa, parabéns, Guilherme, por tanto conhecimento, por tirar um pouquinho do seu tempo também, que eu sei que está bem corrido, para trazer para a gente informação de qualidade. Aproveita, deixa o seu Instagram. Você produz conteúdo sobre esse mundo animal? Produzo, sim. O teu dia a dia. Isso. Ai, que interessante, deve ser muito legal. Deixa o teu Instagram para todo mundo seguir. Aí quem se interessa aí, guilhermerosa.vet, tá bom? guilhermerosa.vet. Hoje esteve abrilhantando o programa da tarde com muito conhecimento. Você de casa que é pai ou mãe de pet, muito cuidado, atente-se aos sinais. Essa feridinha que não sara, né, Guilherme? Quais os outros sinais? Magreza excessiva, crescimento de unha, muita ferida, né, em torno do próprio corpo do animal, né?
são os principais tipos de sintoma. Mas, lógico, ocasionalmente pode vir a ter um vômito, uma diarreia, mas geralmente a gente descobre isso de forma secundária. Mas o mais importante, por mais que o animal esteja saudável, como se lembra, eu costumo dizer até em consultório, né? Todo mundo lembra daquele terror que foi o Covid. Sim. E ao mesmo tempo que tinha, né, quem adquiriu o Covid, felizmente, não manifestava nenhum sintoma, do mesmo jeito é a leishmaniose. Às vezes você tem esse animal que você jura que ele é saudável. Quando você vai fazer o exame e o teste, ele testa positivo. E aí é que mora o problema. Porque, de certa forma, os animais que aparentemente têm leishmaniose, o doutor em casa leva para a gente descobre e vai evitar. Principalmente falando o quê? Para usar a coleira repelente, que é uma segurança para ele e para o resto da população, né? Agora, e o animal que tem leishmaniose e que não manifesta nenhum tipo de sintoma? Aí também é outro perigo. Por isso que é importante você que está em casa, né, lembrar dos exames de rotina do seu animal e procurar saber. Até porque é uma doença que não tem cura, mas ela é tratável. Então, como a gente sabe, como os cãezinhos e os gatos e nossos animais domésticos em geral, a gente quer que eles vivam o máximo possível e cada vez eles estão vivendo mais, a melhor forma de você fazer isso é com cuidado preventivo para o seu animal, tá? Então, fica essa dica aí para vocês em casa, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima tarde. Guilherme. Muito obrigada, parabéns. E que participação, viu, gente? Quando a pessoa tem conhecimento, tem domínio do assunto, a gente fica mais feliz ainda, porque é falar a linguagem do povo, é falar a linguagem que todo mundo entende. Guilherme, muito obrigada mais uma vez. Você aproveita, segue o Guilherme e muito cuidado, tá? Com saúde não se brinca, seja com a sua ou com a do seu animalzinho. Você precisa tomar cuidado, estar sempre ali conectado, buscando exames, observando essa saúde, porque quanto mais postergar, mais difícil fica, viu? Até a próxima, a gente vai trazer mais informações ainda sobre o mundo animal desse quadro tão maravilhoso. Ai, que quadro